Leviatã, mito ou verdade? Surgimento do Leviatã nas lendas antigas. O Leviatã, um nome que ecoa pelas eras, surgido das profundezas onde a luz não alcança e o silêncio é quebrado apenas pelo movimento das águas inquietas. Dizem que ele apareceu pela primeira vez nas narrativas antigas, quando as civilizações mal haviam começado a moldar suas histórias. Mas será que alguém pode realmente apontar a origem exata dessa criatura que parece tão velha quanto o próprio tempo? Nos escritos mais antigos, o Leviatã não era apenas um ser monstruoso. Ele personificava o caos primitivo, aquele que existia antes da criação do mundo. Um peixe gigantesco? Talvez. Mas em cada linha escrita e em cada relato contado, suas escamas reluziam com o brilho do medo, uma entidade que desafiava deuses e homens. Ele não era apenas uma ameaça às embarcações que cruzavam mares desconhecidos, mas a própria ordem estabelecida pelos deuses criadores. No entanto, o Leviatã não parecia existir apenas para destruir por destruir. Sua presença trazia um equilíbrio peculiar. Onde o caos reina, a ordem precisa emergir para contê-lo. E assim, ele também se tornava símbolo de algo maior. Um lembrete de que, sob a superfície calma do mundo, forças incomensuráveis se moviam, prontas para despedaçar tudo em seu caminho. Mas o que é mais fascinante sobre essa figura? A cada nova interpretação, ele parecia mudar, de ameaça nas águas para guardião do desconhecido. Alguns textos sugerem até que, talvez, o Leviatã não fosse apenas destruição, mas um reflexo do poder que o homem temia. Não era ele, afinal, invocado por reis e governantes que buscavam justificar seus domínios. Se o próprio Leviatã era imbatível, não seria a comparação com ele a maior prova de força? E assim, a história da criatura mergulha ainda mais fundo nas lendas. Como alguém poderia saber onde termina o mito e onde começa a verdade? O Leviatã como símbolo de poder e destruição. Se o Leviatã era o caos encarnado, também era o poder em sua forma mais crua, indomada e irresistível. Governantes, ao longo da história, sempre buscaram maneiras de justificar sua autoridade, sua capacidade de controlar o incontrolável. E que melhor símbolo para isso do que uma criatura que navegava os mares sem oposição? O Leviatã, com suas mandíbulas imensas e seu corpo vasto como o oceano, tornou-se uma metáfora viva da força absoluta. Não era incomum ouvir reis proclamando sua invencibilidade, traçando comparações entre seus reinados e a magnitude do Leviatã. Um monstro que tudo engolia, que varria tudo diante de si, sem piedade. Sob sua sombra, impérios surgiram, mas sempre com a lembrança de que o mesmo poder que ergue, pode, num piscar de olhos, destruir. E não era apenas a força física do Leviatã que impressionava, mas o que ele representava. Uma ameaça silenciosa que se movia por baixo das superfícies calmas. Para os homens que desejavam governar sem questionamentos, a ideia de um poder tão incompreensível quanto o mar profundo servia para legitimar suas ambições. Assim como o Leviatã domina o oceano, eu domino meu reino, poderiam ter dito, enquanto seus exércitos marchavam, em nome de uma autoridade quase mística. Contudo, o Leviatã não era um símbolo unicamente de destruição. Alguns o viam como uma força de renovação, uma entidade que trazia mudanças profundas e inevitáveis. Sob o olhar de quem entendia sua simbologia mais sutil, a figura do Leviatã poderia ser um prenúncio de algo muito maior do que simples poder bruto. Mas será que essas histórias não carregavam algo de real? Afinal, o que poderia inspirar tantos relatos de reis e marinheiros, senão a possibilidade de que essa criatura realmente existisse, aguardando, nas profundezas, seu momento de retornar à superfície? Leviatã, metáfora ou realidade? À medida que as histórias sobre o Leviatã se espalhavam pelos séculos, uma questão persistente surgia entre os que as ouviam e contavam. Seria o Leviatã apenas um símbolo, uma metáfora que atravessava o tempo, ou teria alguma base na realidade? Os estudiosos e marinheiros, diante de tantas lendas e descrições assustadoras, começavam a se perguntar se nas profundezas dos oceanos algo realmente habitava, algo além da imaginação humana. Afinal, os mares sempre guardaram mistérios insondáveis. Para os antigos, cada sombra que se movia sob a superfície podia ser o próprio Leviatã, oculto nos abismos, esperando o momento certo para surgir. Os relatos de marinheiros são particularmente intrigantes, homens calejados pelos perigos do mar, que
que juravam ter visto algo imenso, algo que não podia ser explicado pelos monstros conhecidos da natureza. Será que o Leviatã, na verdade, era um desses gigantes das profundezas que o homem apenas vislumbrou e nunca o compreendeu por completo? Essa dúvida atravessa os tempos. Muitos acreditam que o Leviatã pode ter sido uma criatura real que inspirou medo e fascínio nas culturas que viviam à mercê dos mares. Sabe-se que o oceano é lar de monstros inexplorados, e que talvez, só talvez, alguns dos avistamentos descritos nos diários dos marinheiros tenham sido mais que mera fantasia. Eles falam de sombras imensas deslizando sob os cascos de seus navios, de rugidos que pareciam emergir do próprio oceano, como se as águas sussurrassem segredos antigos. Mas aqui entra uma questão ainda mais fascinante. E se o Leviatã nunca foi apenas uma criatura física? E se ele simbolizasse as profundezas mais esculturas não do oceano, mas da alma humana? Um reflexo dos medos mais antigos e inomináveis que todos carregam. A ideia de que sob a superfície calma das coisas, algo terrível e imenso sempre nos observa. Os relatos, no entanto, não pararam no tempo antigo. A cada geração, novos avistamentos surgem, novas descrições de algo grande demais para ser verdadeiro. E enquanto a ciência tenta explicar o inexplicável, a arte e a literatura continuam a moldar o Leviatã à sua maneira. Presenças do Leviatã na literatura e arte. Com o passar dos séculos, o Leviatã não apenas atravessou as águas do tempo, mas também as páginas da literatura e as telas da arte. Poetas e pintores encontraram nele uma fonte inesgotável de inspiração, uma criatura que simbolizava não apenas o poder bruto, mas algo mais profundo desconhecido que assombra a mente humana. Quando as palavras falhavam em descrever o medo e o fascínio que ele evocava, a tinta e o verso entravam em cena, recriando essa força mítica com cores e metáforas que reverberam até hoje. Nas grandes epopeias, o Leviatã emerge como uma presença que desafia heróis e deuses, não apenas como um obstáculo físico, mas como uma prova de resistência mental e espiritual. Sua figura sinuosa e colossal se arrasta pelas linhas dos textos sagrados e mitológicos, e em cada pincelada de um artista renascentista, pode-se quase sentir a respiração pesada de uma criatura que jamais foi vista por olhos humanos, mas que todos pareciam conhecer. O Leviatã se tornou, assim, uma tela sobre a qual a humanidade projetava seus medos mais profundos e suas aspirações mais audaciosas. Pintores retratavam sua imensidão como um prenúncio de tempestades, como se o céu e o mar se curvassem na sua presença. Seus olhos, nas telas mais célebres, eram janelas para o abismo não apenas das profundezas oceânicas, mas também das dúvidas humanas. Nas poesias, ele era o rugido surdo que o homem não pode controlar. O poder que está sempre à espreita, invisível, mas sempre sentido. De fato, o Leviatã não era apenas um monstro, era um presságio de que o mundo não é, e nunca será, completamente compreendido ou dominado. E, como os artistas sugeriam em suas obras, o Leviatã era mais do que caos, ele era o limiar entre o conhecido e o desconhecido, um símbolo de que a ordem pode ser desfeita a qualquer momento. E a pergunta que as obras de arte e os textos deixavam no ar era: essa força está realmente fora de nós, nas profundezas do mar, ou é um reflexo do próprio homem, que habita as profundezas do inconsciente? Talvez seja por isso que, mesmo nos dias atuais, ele continua a inspirar novos artistas, cineastas e escritores, em um mundo onde os mistérios se tornam cada vez mais raros. O Leviatã representa a ideia de que ainda há segredos inexplorados. Se olharmos bem, ele nunca desapareceu, apenas mudou de forma, aguardando em algum canto esquecido da imaginação coletiva. Mas será que esse antigo gigante permanecerá para sempre confinado às obras de arte? Ou existe a possibilidade de que ele possa voltar a nos lembrar de seu poder de maneira mais literal? Afinal, muitos acreditam que, assim como outras criaturas míticas, o Leviatã pode ainda estar por aí, aguardando o momento de se revelar. E aí, gostaram do vídeo? Deixe nos comentários sugestões para próximos vídeos. Obrigado por assistir.